Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. A nossa presença hoje tem a ver com a economia do Estado e um setor muito estratégico para a economia capixaba, porque a nossa presença é a do presidente do Sindicato do Café do Espírito Santo, Sincafé, o empreendedor Egídio Malanchini, com quem nós vamos conversar agora. Então, Egídio, o Sincafé virou uma sigla tanto genérica, porque a cadeia produtiva do café ela é composta de produção, de industrialização, comercialização, exportação. Vocês, Sincafé, representam especificamente qual segmento dentro do setor? Industrial, o que transforma, né? O setor de transformação, processamento. O setor de transformação. É o sindicato hoje que congrega todas as indústrias, né? Voltada a esse segmento industrial, que vem do torrado e moído, solúvel, né? Que hoje o Espírito Santo se destaca também na produção de solúvel, por ter vindo recentemente grandes indústrias multinacionais aqui para o Estado, para o Brasil. E o Espírito Santo teve o privilégio de sediar essas indústrias mais no norte do Estado, como Linhares, né? Temos duas grandes indústrias lá instaladas recentemente. Isso faz com que o setor se torne cada vez mais pujante no processo de transformação, principalmente agregando valor para o mercado internacional. E essas plantas, essas grandes indústrias, é interessante que elas puxam, elas aumentam o patamar, né? Porque a partir daí elas desenvolvem compliance, sistemas produtivos, formas de competição que, de uma certa maneira, transborda para o setor, que se apropria disso como conhecimento, né? Com certeza. Essas grandes indústrias que aqui chegaram, isso deu um outro boom para o setor, né? Principalmente hoje, que o Estado do Espírito Santo é um dos maiores, o maior produtor de robusta, né, do Brasil, e o segundo maior no contexto geral, né, em primeiro lugar Minas Gerais, segundo Espírito Santo, e a evolução da qualidade, isso fez com que essas grandes indústrias fossem atraídas para estar aqui no Estado do Espírito Santo. Isso fez com que o setor desenvolvesse de tal forma que nos últimos 2, 3 anos o café ele se tornou o produto referencial para o desenvolvimento do Espírito Santo na questão não só social, mas também econômica, né? Porque ele passou a ter o PIB capixaba passou a ser uma referência no café. Quando você envolve produção e industrialização, hoje o PIB ele teve um desenvolvimento altíssimo no contexto econômico do Estado, principalmente no meio de exportação. Egídio, eu acho muito importante a gente resgatar uma questão, e a oportunidade é muito boa com a sua presença aqui, porque eu realmente peguei os tempos da zombaria que se fazia com o nosso café, dizendo que era preto, parecia café, mas não era café, que era uma referência ao Conilon. Então o Conilon era descartado, era subestimado, mesmo até desprezado como a rubiácea, o café. No entanto, e você acompanhou desde o nascimento isso, impressionante a vigorosa transformação que houve na qualidade do Conilon, levando ele a patamares que hoje atendem a níveis exigentes dos degustadores, dos gourmets. Você acompanhou isso desde o começo, né, Egídio? No passado, eu vou falar não tão recente, mas na década de 80, de 70, o Conilon era inserido no contexto do torrado e moído no Brasil para o consumo interno. Como tintura, né? Como tintura, para dar corpo, enfim. E muitas vezes para baratear o preço final para o consumidor, né? E por ser uma bebida neutra, né? Uma bebida que ele na época não levava nenhum tipo de atributos, né? Então ele ia para fazer um corpo lá no produto final. Hoje não, a evolução tecnológica, a capacitação que foi desenvolvida no campo, diga-se de passagem, a tecnologia, a pesquisa e a ciência, fundamental nesse processo de desenvolvimento. O Estado ele teve um papel importantíssimo do contexto da evolução do Conilon no Estado, né? Que foi na questão da pesquisa, né? Então, hoje você vive vários fatores
a questão climática, né, que isso passou também a contribuir à resistência do próprio café Conilon à questão que nós estamos vivendo hoje, que é o clima mundial, né? Mas recuperando, Egídio, o protagonismo nesse processo de evolução da qualidade do café, e eu estou falando do café, essencialmente do café Conilon, o Robusta, teve instituições que foram decisivas e determinantes nesse processo, né? Vamos resgatar o nome que você se lembra. Nós temos aí as entidades aí que desenvolveram, né, e promoveram esse engajamento, né, que eu considero aí não só entidade, mas também teve lideranças que encampou esse processo, e esse desafio, que eu considero um desafio, né? Então, se você resgatar isso, você vai identificar o próprio Banco de Desenvolvimento Econômico do Estado do Espírito Santo, que foi um dos propulsor desse processo. Que financiamento de pesquisas, exatamente, né? Nós tivemos o INCAPEC, diz passagem, hoje, gratos a todos aqueles profissionais pesquisadores, né, que lá passaram e passam por lá, diariamente trabalhando esse conceito da pesquisa, né, sempre prevendo o futuro, né, e a Federação das Indústrias também teve um papel importante, né, o SEBRAE, e a cadeia café, como o Centro de Comércio Café, o Sindicato da Indústria do Café e até a Associação Nacional do Café, que é a ABIC, né? Todos esses componentes fizeram um trabalho que construiu algo pensando no amanhã, médio e longo prazo. Não foram imediatistas, mas foi um projeto e um desafio para que todo esse processo viesse hoje colher esses louros que hoje o café ele vem tendo essa referência a nível do Estado do Espírito Santo. Mas esse salto qualitativo do café, esse salto, essa evolução que teve hoje, ela está circunscrita ao Robusta Capixaba ou se expandiu para o Brasil inteiro? Ou seja, fabrica-se Conilon, produz-se Conilon bom, igual está sendo o bom Conilon Capixaba hoje? Eustáquio, o Espírito Santo é a referência no Robusta, né? Ele surgiu aqui, nasceu aqui, foi desenvolvido e promovido permanentemente no Espírito Santo. Então ele passa, é lógico e evidente, a ciência, a tecnologia, ela foi o surgimento dela aqui no solo capixaba. Então isso faz com que o Espírito Santo sempre se desponta no primeiro momento, né? Mas hoje nós temos estados que já têm uma produção também a nível evoluído, porque passa a interagir com o Espírito Santo, né? Com os profissionais de pesquisa, coisa parecida, intercâmbio, né? Intercâmbio, como o Mato Grosso já é um estado que vem se despontando aí com... E, inclusive, temos capixaba, produtores capixabas que investiram no Mato Grosso para poder desenvolver essa cultura do café robusto naquela região. Temos Rondônia, mas o Espírito Santo ele tem um clima favorável, né, até o momento, para que esse processo se torne muito mais atrativo para que essa evolução aconteça aqui nesse estado, no solo capixaba. E isso tem ocorrido de uma forma com mais frequência e com mais velocidade aqui no estado. Então o Espírito Santo passa a ter uma referência tanto no conceito dos pesquisadores, né, a evolução, tecnologia no campo, e também na capacitação. Como o estado de Minas Gerais, ela desenvolveu um trabalho brilhante na cafeicultura na parte do Arábica. E o Espírito Santo passa a ser uma referência. Tanto é que o intercâmbio acontece com frequência. E nós temos aqui também o intercâmbio também com outros países como o Vietnã, né? Tanto o Espírito Santo vai lá, os pesquisadores conhecer, como aqui também os de lá também frequentam aqui. Recentemente veio uma missão do Vietnã, de outros países aqui, para conhecer o processo evolutivo do café Conilon no estado do Espírito Santo. A gente pode assumir então, Egídio, que o café Conilon de qualidade ou robusta, nasce no Espírito Santo. Com toda certeza, o capixaba, tanto é, quando eu falei no início desse debate, desse diálogo aqui, o Espírito Santo ele conseguiu atrair essas grandes multinacionais voltadas para o robusta justamente por isso, pela evolução do robusta aqui no estado, né? Isso fez com que essas indústrias fossem atraídas para o solo capixaba, né? Então o Espírito Santo é uma referência para todo o Brasil e para o mundo em termos de robusta. Você mencionou aí que um fator determinante, se não fundamental, é o clima, a questão climática. Quando a previsão climática ela é desfavorável, o que cabe a vocês fazer? O que vocês fazem? Como é que vocês se viram?
já que no clima vocês não conseguem interferir? O Estado ele fez grande investimento nos últimos anos em termos de açudes, né? Que são reservatórios de água, para que o produtor pudesse ocupar isso daí no sentido da irrigação. Então o Estado, diga-se de passagem, que o Estado tanto ele investiu na pesquisa, no desenvolvimento, mas também na questão dos açudes para a água da represa, que chama do popular represa de água, que são esse processo de alimentar, né, com frequência a irrigação, que é a necessidade, entendeu? Como por exemplo, nós tivemos uma seca muito grave, foi em 2021 para 2022. O Estado ele teve a capacidade para poder atender essa demanda da irrigação, porque quando você cria os reservatórios, você está permitindo que você amenize um pouco a questão do calor e da necessidade da água para o processo evolutivo da planta. Mas não quer dizer que isso resolve totalmente a produção. Tanto é que nós tivemos uma queda nos últimos anos em decorrência desse fator, né? Mas o Brasil ele sofre mais com outros estados porque não tem essa capacidade que o Espírito Santo fez esse investimento e ainda trabalha nesse sentido, né? Então isso tem contribuído com a manutenção das lavouras, né? E isso faz com que também que a nossa qualidade não se comprometa também no processo evolutivo da produção do robusta. Já o arábica, como ele está mais concentrado na região de montanha, é um clima mais ameno, ele não sofre tanto quanto o robusta, justamente por isso que ele tem o processo que foi desenvolvido, os clones, justamente para suportar o calor que tem, inclusive em 2021, se não me engano, nós chegamos a ter 37, 38 graus no norte do estado. E isso realmente, o robusta ele tem essa capacidade de suportar sem eliminar o processo de evolução na produção. A presença hoje é do presidente do Sincafé, Egídio Malanchini. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você e Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato do Café, presidente do Sincafé, Egídio Malanchini. Egídio, Hoje, o setor especificamente o setor industrial, que é mais objetivamente, diretamente representado pelo Sincafé, está congregando o Sincafé está congregando quantos associados? Olha, nós temos hoje em torno de 28 a 30 associados, a média aí, né? Uhum. São empresas efetivas que participam ativamente do sindicato, né? Uhum. E nós temos aí, que com o surgimento aí dessa nova onda aí do café especial, né, surgiu muitas empresas, pequenas empresas, né, pequenas indústrias, voltadas a essa atividade, né, que são ainda a agroindústria, que hoje tem ainda um KNAI que ainda não corresponde, não está dentro do setor industrial, mas isso está sendo debatido e discutido junto ao Ministério do Trabalho para que esse KNAI passe a ser atividade industrial. Isso mas já são processadoras? Já são processadoras. Torre e moe. Torre e moe é uma empresa familiar, né? Geralmente é o esposo, a esposa, o filho que tem essa atividade lá na sua pequena propriedade, né? Colhe o café e transforma o café, entendeu? E se utiliza até um nome artesanal, né? Então hoje nós estamos com um programa que está sendo desenvolvido a nível nacional, que é uma capacitação desses pequenos industriais, que nós consideramos industriais, para que eles possam entender o processo industrial. Porque o processo industrial não é simplesmente você pegar o café e colocar lá no equipamento e torrar, moer, empacotar, não. Tudo tem um processo adequado para que ele possa
absorver todo o processo lá na produção adequado, para que ele seja transformado de forma adequada, porque o café tem o ponto correto, ele tem a moagem correta, tem a receita a ser desenvolvida. Então, hoje nós temos um grande nicho no mercado que está muito crescente, que é o café especial. Nesse aspecto eu quero saber o seguinte, com toda aquela coisa, exaltação que você fez do Conilon, quando a gente fala em café especial, a gente está falando de arábica, né? Você já considera a possibilidade do Conilon entrar num blend aí para ser especial também? Com certeza, nós já temos Conilon já com essa marca especial já aqui no estado, né? Norte do estado, nós temos aqui colegas que já estão desenvolvendo essa atividade com café 100% robusto no café especial. E você degusta aquele café, você como consumidor, vai suspeitar que é o Conilon. Pelo contrário, ele tem praticamente os mesmos atributos que o arábica, o excelente arábica, ele vai traduzir isso no paladar. Agora, e a diferença em termos de valor agregado? Com certeza que hoje você tem um valor agregado que vai te permitir que você tenha resultado. E tem Ou seja, não tem que ter muita escala, muita quantidade. Exato. O valor agregado é alto. E por que está surgindo essa quantidade de pequenos industriais aí? Justamente porque a grande indústria, ela se concentra mais na escala. Sim, no volume. E para você fazer o café especial, é um trabalho com muito carinho, com muita paixão, né? Com muita paixão, com muito envolvimento, com muito equilíbrio, para que você possa transformar aquele produto e levar todo aquele atributo lá que o produtor fez no período de colheita, dentro do processo seletivo, para que ele possa chegar até a xícara. Então, hoje o café especial está absorvendo no mercado que um nicho que a terceira idade está consumindo, passou a consumir a esse tipo de café, porque você está se preocupando com a saúde, que nós sabemos nada contra o açúcar, mas o açúcar ele acaba comprometendo não só a bebida café, um bom café, se você colocar o açúcar, você vai transformar, vai tirar todo o padrão café para consumir o açúcar. Comparo, é igual pizza com muito ketchup. É isso aí, entendeu? Então a qualidade hoje ela é fundamental dentro desse processo. O café ele passa pelo mesmo processo que o vinho passou. O vinho no passado mais distante aí era vinho aquele sangue de bois, entendeu? Garrafões. Hoje não. Hoje houve uma aprendizagem. Hoje você tem um conceito diferente, né? De você degustar. O vinho ele agrega, ele envolve, ele faz a conexão. O café também passou a ter esse papel. Conexão hoje é uma palavra... Exatamente. É fundamental dentro do meio que você vive, vamos tomar um café, vamos fazer um bom negócio, vamos tomar um café. Então, enfim, ele faz parte do desenvolvimento econômico e social também. Você mencionou mais ou menos 30 empresas associadas. Eu me lembro que a Confederação Nacional das Indústrias tinha um programa de incentivo ao associativismo, de maneira que cada setor, cada sindicato conseguisse pelo menos 20%, a associação de pelo menos 20% das empresas do setor. O total do seu setor hoje é uma população de quantas empresas, mais ou menos? Hoje, porque é na parte formal, né? A gente tem as informações na parte formal. Sim, formal. Hoje é em torno de 50, 55 empresas. Então é alto o índice de associativismo. Sim, hoje nós quase temos... metade. Poderia ser mais, sim, vai ser mais, com certeza, né? Porque o Sincafé ele tem trabalhado de uma forma efetiva, por exemplo, esse ano de 2026, nós temos um grande encontro que vai acontecer em agosto, né? Que é um encontro justamente que vai atrair essas novas empresas que ainda estão ausentes do associativismo, do setor, para que elas possam estar lá conhecendo todo o processo evolutivo na questão tanto sanitário, na questão de boas práticas, na questão do equilíbrio ambiental, enfim, tudo isso, e para que elas possam buscar a certificação, que hoje o consumidor ele está muito exigente nessa parte de certificação. Ele quer saber se aquele produto
foi desenvolvido na questão do trabalho escravo, que é uma coisa importante hoje na questão de mundo, né? Que hoje você tem essa questão relacionada a essa atividade, e também na questão da qualidade. Você tem uma certificação hoje de uma entidade que congrega e tem uma história de mais de 50 anos no Brasil de termos de café de qualidade, como a própria BIC. Isso é um grande feito. Esse seminário ele vai acontecer em agosto na Federação das Indústrias, que, diga-se de passagem, é uma instituição que dá um grande apoio ao desenvolvimento, e é lógico que a gente precisa cada vez mais evoluir nessa questão do associativismo, porque o associativismo ele fortalece o desenvolvimento de um setor, como também ele cria expectativa também de valorização daquele produto, daquela imagem e a positividade. Então isso é importante para nós, quanto liderança nesse setor. E para isso a gente vai buscar mecanismos que façam com que esses pequenos possam estar inseridos dentro desse contexto. Ô Egídio, o setor, nós temos um problema hoje que é recorrente, todas as pessoas que vêm falar aqui a respeito de economia dos seus setores respectivos, que há uma transversalidade nesse problema, que é a questão da mão de obra. Mas, nesse caso, a tecnologia deu uma folga para vocês, não deu? Deu um refresco, não deu? Com certeza, porque a tecnologia também ela passa a dar um refresco, mas do outro lado também exige mais, porque você, aquele profissional que você mantém na sua atividade, ele precisa conhecer muito mais do que era antes. Antes ele poderia conhecer somente a parte física. Hoje ele tem que ter a capacidade de raciocinar, de pensar e de ter conhecimento sobre a tecnologia. Porque para você operar uma máquina hoje, você precisa ter um domínio na parte de computação. Tá? Para você entender, para você programar, para você desenvolver, para você conviver até com aquele equipamento, você tem que ter a emergência. A emergência, por exemplo, hoje no equipamento, você precisa saber de como você vai lidar, conviver com ele. Então, esse profissional passou a ser menos um, mas esse um que ficou, ele precisa ter essa capacidade. Então, você tem que treinar e preparar ele muito mais para que ele possa estar convivendo de forma saudável com aquele equipamento para desenvolver o processo e transformar aquele produto em qualidade. Isso com certeza. E toda a evolução da tecnologia passa pela evolução de processo, né? E o processo ele vai, sendo desenvolvido para você poder ter a capacidade mais produtiva para que você possa ter o resultado mais promissor e agregando mais valor naquele produto, para que ele possa também ter uma remuneração mais saudável, mais adequada, para que ele possa ter uma vida econômica e social. Você é industrial, mas você é produtor também. No caso, qual é a produtividade capixaba? Ou pelo menos a média da produtividade capixaba? Isso é medido por quê? Saco por hectare? Hoje, no passado, nós tínhamos aí a média de 50 sacas, no robusta 60 sacas por hectare. Hoje nós falamos aí, e tem lugar até de 180, 200 sacas por hectare, né? Mas a média se torna aí 90, 100 sacas por hectare. Essa é a média hoje que nós temos no estado do Espírito Santo, né? Porque você tem a região que tem aí a topografia mais adequada, tem a outra que tem uma topografia mais elevada, entendeu? Então isso acaba você dando um equilíbrio aí em torno de 100 a 110 sacas por hectare no robusto. No arábica, em torno de 30 a 35 em média aí por hectare. Egídio, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu que lhe agradeço a oportunidade aí, sempre colocando à disposição do Capixaba para a gente poder levar um pouco das grandezas desse estado do Espírito Santo, que ele é muito bonito e muito promissor. A presença hoje do presidente do Sincafé, Egídio Malanchini. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. E Med Senior, plano de saúde para bem envelhecer. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas.
Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.